Bem-vindos, ó nós aqui de novo, sejam bem-vindos a esta grande audiência municipal, estadual e, por que não dizer, nacional. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo é sempre entretê-los com muita informação. Agora, informação necessária para que todos saibam. Olha, eu quero agradecer ao Anderson, que está em Belo Horizonte e está nos acompanhando. O Anderson, ou Wanderson, né? Anderson. Se eu errei seu nome, me desculpe aí, mas você é de Belo Horizonte, está nos acompanhando. Obrigado, querido, pelo carinho de vocês. A Marta está em Teófilo Otoni e também está nos acompanhando. Minerada, hein? Abriram lá, a minerada toda no nosso programa. Isso é muito legal. E o Reginaldo, que é aqui da cidade. Reginaldo, olha, seja bem-vindo a essa grande audiência. Em nome de vocês três, eu declaro o programa iniciado. E já direto para o caso do pastor George e da pastora Juliana. Esse caso que ainda mexe com as emoções e as dúvidas das pessoas nas ruas, não apenas de Linhares, mas de todo o estado do Espírito Santo. Eu sempre gosto de abrir o programa, já que eu estou tocando nesse assunto, de mostrar onde tudo começa. A casa, essa aí, que fica na Nicola Biancardi, com Augusto Calmon, centro da cidade. Madrugada do dia 21 de abril, esta casa pegou fogo. Teve um incêndio aí, ó. Aí, a partir daí, começam as investigações. O que de fato teria acontecido na madrugada de 21 de abril, aí nesta casa. Mas quais são os fatos novos? Eu vou chamar uma live agora do Cássio de Souza, nosso repórter, que ainda está na delegacia. Atenção, a pastora Juliana está neste momento na delegacia de Linhares, 16ª delegacia. Eu não estou dizendo que ela está presa, viu, gente? Eu estou dizendo que ela está na delegacia. Cássio de Souza tem essa informação, não é? Eu já quero chamar. Põe no ar. Ontem nós terminamos o dia com a informação de que o veículo, né, que estava sendo utilizado pelo pastor, né, aquele veículo ali que estava sendo utilizado pelo pastor George, ele passou por uma perícia na noite de ontem, né, para ver se tinha algum vestígio de sangue. Então, mais uma etapa de uma perícia que foi feita ontem à noite. E também ontem à noite foi ouvido mais 3 testemunhas, né? Entre essas 3 testemunhas que foram ouvidas, 2 dessas testemunhas eram soldados, né, do Corpo de Bombeiros que participaram do combate ao incêndio lá no dia 21 de abril. E hoje nós começamos aí com uma notícia de que a esposa do pastor George Alves, né, a Juliana Salles, está prestando mais um depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Portanto, a quinta-feira começa com mais um depoimento da pastora Juliana Salles, ela que é a esposa do pastor George. Retoma lá a imagem dessa. O Cássio ainda continua lá, juntamente com o Anderson. Nós temos a nossa equipe inteira de repórteres. Está neste momento na delegacia. Porque a presença da pastora Juliana faz pensar o que neste caso? Ela está lá fazendo o quê? Dando depoimento ou está presa? Uma fonte que não vai ser identificada por nós disse o seguinte: ela está dando depoimento na delegacia. Ela está dando apenas depoimento. E a movimentação, claro, de repórteres é grande lá, né? Porque todos querem conversar com ela. Mas o delegado Romeu Pio de Andrade Júnior desceu da sala dele, né? Pode mostrar lá a imagem daquele carro branco, que eu vou falar do carro branco, que foi onde ela chegou. Ela chega exatamente nesse carro branco para dar depoimento, né? Daqui a pouco, aí ó, esse carro aí descaracterizado, a pastora Juliana chegou nesse carro descaracterizado na 16ª Delegacia. Mas eu falava do delegado do caso, o presidente do caso. Ele desceu da sala dele, foi lá e conversou com a imprensa. E ele disse o seguinte: olha, eu não vou permitir, é esse carro branco aí, ó. Esse carro branco aí. Pois é, imagem muito importante é essa. Imagem muito importante. A pastora Juliana chega nesse carro descaracterizado para dar depoimento.
Aí a informação, e o carro ficou parado. Aí, enquanto ela está nas salas em cima, né, são 2 andares, na sala em cima da 16ª Delegacia. O delegado Rômel disse que não iria permitir imagem lá dentro, e claro que nós respeitamos isso. Aliás, eu quero parabenizar o delegado Rômel e toda a equipe de delegados pelo trabalho fantástico que eles estão fazendo. Mas na ideia dele, ele não iria permitir imagem de hoje da pastora Juliana, para não expor ainda mais a mãe de Cauã e Joaquim. E ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Esta mulher está sofrendo demais. Me chamou demais a atenção. Ela está sofrendo demais. Enquanto isso, nós já informamos que o pastor George está preso, ele continua preso em Viana, e hoje nós vamos falar de todas essas informações. Agora, tem um detalhe, hein? O caso está ganhando contornos nacionais. Daqui a pouco, um senador da República quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana numa CPI que trata exatamente desses casos contra crianças. Por quê, hein? E aí, produção? Por que será? É assim que nós começamos o programa, e hoje nós vamos ter a análise de um advogado que também é criminalista, ele atua na área criminal, e nós vamos conversar aqui sobre direito, sobre tudo que está acontecendo. Se eu fosse você, não sairia daí não. Fiquem conosco. Muitas informações sobre este caso vão ser dadas aqui no programa. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Pois é, a CPI é a CPI de maus tratos, não é? Confirme aí para mim. A CPI é a CPI contra maus tratos do Senado brasileiro. Pois é. Senador Magno Malta, que preside a CPI de maus tratos contra crianças, quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana. A confirmação foi dada hoje. Ele mandou inclusive um vídeo onde ele analisa o entorno deste caso. Ele analisa o entorno desse caso e dá outras informações. Fala das motivações, do porquê ele gostaria, que ele gostaria de ouvir o pastor George e a pastora Juliana. CPI de maus tratos infantis, que trata disso, dessas investigações. Coloca mais uma pimenta no negócio, né? Eu vou repetir para vocês. CPI dos maus tratos infantis está entrando em cena e quer ouvir o pastor George e a pastora Juliana. Vamos ouvir o Magno Malta com exclusividade aqui para o programa Ronda da Cidade. Fala, Magno Malta, põe no ar. Oi, gente, estou aqui para dizer a vocês que, diante dessa polêmica, mais uma vez eu volto a falar nesse assunto, essa tragédia ocorrida em Linhares, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Uma tragédia que parece anunciada. Os indícios é de que uma tragédia foi montada, foi escrita e executada. Não posso emitir qualquer juízo, até porque presido uma CPI, a CPI dos maus tratos infantis, e a CPI estará convocando essa semana e eu tenho que colocar entre aspas mesmo, o pastor e a sua esposa, que também será convocada pela CPI dos maus tratos infantis. A investigação está guardada, bem feita, parabéns ao delegado, parabéns ao Ministério Público. E o juiz decretou, porque tem fundamento. Nenhum juiz decreta prisão sem fundamento, porque tem fundamento naquilo que explicou tanto a polícia quanto o Ministério Público para pedir a prisão. Tem sangue no local, a cena do crime foi mexida. Então nós, e o Brasil sabe disso, que onde tem uma criança maltratada, eu não fico calado e não me escondo disso. E nesse momento muito mais, porque é a figura de um religioso, ainda muito novo nesse mistério pastoral, pelo que já se levantou, é um rapaz de 2 anos e pouco aí, entre a sua conversão e se tornar um líder. Nós vamos chegar ao final dessa investigação. Agora, quando um filho está sendo queimado e o pai não se dispõe a enfrentar as chamas,
por amor a um filho, tudo isso é questionável e muito. E quando 2 filhos, porque eu fui a Janaúba, na tragédia que abateu sobre a cidade de Janaúba, com aquelas crianças que foram atacadas, mortas, queimadas dentro da creche, por aquele louco que colocou fogo na creche. E lá, uma professora, Ellen, a professora Ellen, lutou com ele, tomou 2 crianças dele e levou lá para fora. E ela já saiu em chamas, e em chamas ela voltou. Poderia ter corrido para ser socorrida, para alguém jogar água nela e as pessoas gritavam, e ela voltou no meio das chamas, pegou mais uma criança, voltou no meio das chamas e mais outra criança. O amor à vida dos pequenos, como todos nós temos que ter. Mas um pai não enfrentar as chamas, e tem muita coisa mal colocada, não tem mão queimada, não tem braço queimado, uma bolinha no pé, depois já tinha sapato calçado. Eu, com a minha experiência investigativa de 2 grandes CPIs, realmente tudo é muito suspeito. Tudo é muito suspeito. Agora, qualquer sacerdote, de qualquer confissão, sacerdote que é sacerdote, cuida, ama, dá a própria vida, porque Jesus ensinou. Agora, sacerdote que não arrisca a chama para salvar um pequeno, e quando esse pequeno é seu ainda, é uma coisa lamentável. De fato que eu quero ouvi-lo, sabe? Vou ouvi-lo, porque nós precisamos construir toda uma legislação para que tenhamos melhor instrumentos de prevenção para evitar que outras crianças paguem esse preço. Aliás, esse tipo de crime que envolve pai, que envolve família, e que uma criança no final é trucidada dessa forma, tem que se tornar em crime hediondo. E é isso que nós vamos lutar. Pois é. Senador, muito obrigado por ter interagido conosco aqui e mostrado toda a preocupação com aquilo que acontece no território capixaba. Esse foi o senador Magno Malta falando a respeito desse caso que já chegou a Brasília, viu, gente? Devo dizer aqui, já chegou a Brasília. Eu quero finalizar esse bloco pedindo mais uma vez imagem. Eu quero imagem do carro que ontem usaram luminol no carro para encontrar vestígios no carro que era usado pelo pastor. Aí, ó, esse é o momento, foi ontem à noite isso, varou noite adentro. Investigadores da polícia saindo com o carro e devolvendo lá para onde nós já mostramos. Lá para onde nós já mostramos. Aí teve espaço e tempo necessário para que investigadores e polícia analisassem tudo, mas foi usado também o luminol. A polícia ela vem mostrando que tem dúvidas no caso, mas também ela está querendo juntar provas. Está muito claro isso, juntar provas. Primeiro, veja, a notícia é de que foi encontrado um vestígio de sangue no quarto. E foi usado luminol lá também. Aí agora... A notícia é que apreenderam o carro e também usaram o luminol. Então as coisas estão ficando mais claras. Eu quero dizer que os advogados ainda não falaram. A maioria, são 5 advogados. A maioria de Minas Gerais. Mais uma vez, um abraço aos mineiros. E tem advogado aqui do estado também compondo esse grupo para a defesa do pastor George e da pastora Juliana. Daqui a pouco, um advogado criminalista que está atuando nesta área, aqui na cidade de Linhares, vai conversar conosco. E o assunto é esse. Continua lá, né, o depoimento da pastora Juliana. Esse depoimento já tá ultrapassando o quê? 3 horas? Já acabou? Só me informa aí, faz sinal para mim. Pergunta aí. Pergunta, já acabou. Já acabou o depoimento. Daqui a pouco a gente fala mais acerca disso no Ronda. Tinta com preços imbatíveis é só aqui na Luiz Tintas. Metalatex Litoral 18 litros branco, somente R$ 349,90. Elite piso apenas R$ 149,90. Elite esmalte sintético branco 3 litros e 600, só R$ 49,90. E você pode pagar tudo em até 6 vezes no cartão. Tinta com preços imbatíveis é só aqui na Luiz Tintas, São Mateus e Linhares. Dia das Mães com ofertas especiais Mega Lar. Pratos R$ 3,99. Caneca Dia das Mães a partir de R$ 9,99. Relógios a partir de R$ 19,99. Decoração em geral para toda a sua casa. De mãe para mãe, Mega Lar. Sua casa, seu lugar.
Do meu, do seu, do nosso jeito. Sua roupa e sua casa mais bonita. E a Empório dos Tecidos tem novidades e o menor preço no mês das mães. Rendas a partir de R$ 14,90. Prada elastano, R$ 17,90, cores variadas. Crepe bubble estampado, R$ 14,90. Xadrez flanelado, R$ 12,90 o metro. Linho cores variadas, R$ 19,90 o metro. Cortina blackout estampada a partir de R$ 52,00. Kit colcha casal matelada, 3 peças por apenas R$ 79,90. Jogo de lençol casal percal, 180 fios, 4 peças, R$ 99,00. Empório dos Tecidos, um toque especial com seu estilo. Empório dos Tecidos, Avenida Comendador Rafael, Centro Linhares, em frente às... De volta ao programa Ronda e olha só quem está de volta ao programa. Oswaldo Ambrosio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Doutor Oswaldo, ele tem militado na área criminal, né? Tem um entendimento fantástico dessa área criminal e vai poder nos ajudar muito embora poucas informações, né, doutor Oswaldo? A polícia não fala muito, é uma sigilo, prudência, né? dela. O inquérito está em sigilo, né, Oséias? É verdade, sigilo. Mas eu vou voltar a repetir uma coisa que eu falei na segunda-feira. Pode estar em sigilo, né? Pode ter tudo isso. Agora, o silêncio total formou milhares de juízes e promotores. Eu não concordo com o silêncio total. Eu acho que, pelo menos, as motivações da prisão do pastor Jorge... Eu quero imagem lá, viu, produção? Pode trabalhar com as imagens que nós temos. O silêncio total, a explicação por que dessa prisão, eu acho que demorou. Demorou. Porque, num primeiro momento... Nós só soubemos que o pastor George teria tentado, doutor Oswaldo, atrapalhar as investigações. Né? Mas aí depois é que deram outros motivos para manter essa prisão. Então, essa demora acabou, pelo menos nesse detalhe, eu acho que fez mal à sociedade. Porque essa imagem aí foi ventilada para todo o Estado. E quem viu acabou formando juízo. De culpa, né? Exato. De culpa, porque na verdade é o seguinte, Osés, me parece que ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Por 30 dias, é outro detalhe que me chamou a atenção. Decretar a prisão temporária de alguém por 30 dias, tá dentro, não tá? Isso é para crime que ainda não está devidamente esclarecido ou para crime que pelo menos uma linha fixa para um ponto amarelinho já tem? Tem que ter uma linha fixa, porque você só decreta prisão preventiva por 30 dias em se tratando de crimes hediondos. Homicídio, estupro e alguns outros da espécie. Ou seja, ele é suspeito, sim, de ter praticado homicídio. Ou porque então, senão a juíza não daria 30 dias. Não daria prisão de 30 dias. Isso não quer dizer que ele seja culpado. É verdade. Mas que a linha policial vai também nesse aspecto, vai. Isso é como o Magno Malta estava dizendo ali. O juiz não iria decretar a prisão sem fundamento, sem a demonstração pelo Ministério Público e pela autoridade policial de necessidade. E o Magno Malta entrou em cena, hein? Eu quero até a imagem do senador Magno Malta, que nós tivemos com exclusividade. O senador Magno Malta está levando a coisa para o contexto nacional, porque aí nós já estamos falando de uma CPI de maus-tratos infantis. CPI de maus-tratos infantis. Mas no meu ponto de vista, Zé, não poderia ser diferente. O Magno Malta, o senador Magno Malta, ele é evangélico. Evangélico. A princípio, pelo menos um evangélico está sendo acusado de praticar esse crime horrendo que chocou todo o nosso município, todo o nosso estado e até mesmo a nação brasileira. O Brasil está se perguntando. Ele está realmente numa encruzilhada. Ele é presidente da CPI dos maltratos da criança e tem a questão dos evangélicos. Então, nada melhor para ele que ele investigue e dê uma digamos, satisfação para a sociedade. Doutor Oswaldo, olha, essa imagem é muito importante, produção. Aí está o delegado presidente do caso, o Magno Malta fala disso. Volta essa imagem aí para mim. Essa imagem aí, olha só. Foi uma sexta-feira onde os peritos criminais estavam na casa. Né? Isso começou por volta das 5 horas, varou noite adentro. Eu acho importante essa imagem porque aí está saindo. O presidente do inquérito, está saindo o presidente do inquérito, mais promotores de justiça ligados à área criminal. Sim. Então, se veja que se a gente for analisar, eu não sou advogado não, viu gente? Eu acho que eu vou fazer um curso de direito. Eu acho que eu vou fazer.
Eu acho que eu vou fazer, estou aprendendo aqui com o doutor Oswaldo, eu vou fazer um curso de direito, tá bom, tá dito. Porque se nós estamos tendo aí essa linha, essas imagens que nos mostram esse caminho, o entendimento pode ser que lá na frente, né, ele não seja indiciado haja a situação dele não ser indiciado por homicídio. Mas o crime que está sendo apurado neste momento, ou então nós não teríamos aí o porquê da área criminal nessa história. Porque você tem várias linhas, né, Osés? Como ele era o maior responsável pelas essas crianças, se ele foi para o quarto e trancou a porta e não, digamos assim, usou de cautela, ele pode responder inclusive por abandono de incapaz, que seria diferente do crime de homicídio. Então, duplo homicídio. Então, peraí. Doutor Oswaldo deixou com outra dúvida. Produção, se vocês tiverem a imagem lá da delegacia de hoje, vocês podem continuar. Eu vou chamar um bloco de comerciais já. É essa imagem aí, ó. Tá aí, ó. A pastora Juliana entrou rapidamente no carro, os delegados aí, e o momento que ela sai. Esse é o momento que ela sai. Imagem exclusiva da TV Sim, do Honda. Mostra lá de novo. Foi bem rápido. Há um aparato ali, há um aparato da polícia exatamente para fazer. Olha ela aí, ó. Pastora Juliana entrou. Acredito ser uma advogada dela, né? Uma advogada, o doutor Oswaldo conhece, inclusive, é uma companheira lá do direito. Doutora Elga. Aí o doutor Oswaldo me deixou agora com uma pimenta, então. A pergunta que eu quero que o doutor Oswaldo responda no próximo bloco. Pode voltar aqui para mim. Já que o doutor Oswaldo coloca que o caminho é esse, eu quero saber o seguinte. Se na percepção dele, a polícia, então, não está trabalhando com a possibilidade de ter havido uma situação culposa ou uma situação dolosa. Não é isso? Espera aí, responde não. E aí, senhores? Teria havido dolo ou culpa, já que nós estamos descrevendo o caminho do negócio? Vou explicar. Dolo é quando há a intenção. Culpa, neste caso, é quando não há a intenção. Doutor Oswaldo me deixou com essa dúvida. Eu quero ouvir a opinião dele. Daqui a pouco você vai falar. Beleza? Vou falar. Então tá bom. Gente, comerciais. Daqui a pouco a gente volta com essas informações. Gente, eu quero agradecer a todos aqueles que estão no Facebook. Como é que é a produção? Quantas mil pessoas foram lá e já disseram o seguinte, ó, tô acompanhando 10 mil pessoas, ó, legal, só no Facebook. Doutor Oswaldo, o senhor me deixou com a pulga atrás da orelha. Não faça isso. É uma maldade com o jornalista. Coloque imagem lá do caso. Eu quero imagem do carro, quero imagem da delegacia, da pastora Juliana saindo da delegacia. Eu vou finalizar, aguenta aí, olha ela aí, ó. Depoimento de hoje dado, isso revela que ela não foi presa, tá, gente? Não é isso, isso aí é depoimento, e o momento em que ela sai da delegacia. Mas, doutor Oswaldo, então, a polícia foi lá, recolheu um monte de material. Na casa, né? Deu uma prisão temporária por 30 dias. Eu ouvi alguns juristas que dizem assim, ó, só se dá prisão temporária de 30 dias para casos com característica de hediondo. Quem me disse isso não foi o delegado do caso não, viu, gente? Está na lei. Está na lei. Quem me disse isso não foi o delegado. Casos específicos. Tomara que o delegado não fique bravo conosco, que a gente está analisando isso aqui. Tomara que não. Mas a característica desta prisão, ela revela uma prisão para crime hediondo. E aí eu pergunto ao doutor Oswaldo, então sendo assim, será que a polícia não está querendo provar duas vertentes aí? As duas tradicionais vertentes de uma investigação criminal? Se teve dolo ou se teve apenas a culpa? Será que a polícia não está nisso não, doutor Oswaldo? Com certeza, Zé, entenda bem. Explica dolo para o pessoal. O dolo é a vontade livre a vontade de fazer. Eu quero matar, vou lá e mato, e aí eu treito lá com... E quando eu falo da culpa? Culpa, entenda bem. Você não teve a intenção? Eu sou negligente, eu sou uma pessoa que sou perito, mas não estudei bastante, e aí num procedimento eu esqueci uma pinça, etc. Ou eu sou uma negligência. Ou eu sou uma mãe que sei que meu filho corre risco se eu deixar com o vizinho, mas mesmo assim eu assumo esse risco, mas que não estava muito certo, porque tem também o dolo
específico que você tem vontade e aquele que você assume o risco. Por isso que a pastora Osés não está descartada que ela possa ser indiciada, porque se ela tinha elementos para desconfiar do seu companheiro e mesmo assim colocou a guarda das crianças sob a tutela dele, ela pode responder até por omissão. Então não se espante, por exemplo, se ao final, mesmo ela não tendo a vontade de causar mal direto aos filhos, que ela seja responsabilizada que como guardiã e deixou na tutela de uma pessoa que não era confiável. A justiça pode chegar a essa conclusão. Pode sim, pode não. É claro que ela pode ser absolvida, porque o sofrimento dela seria muito maior do que uma pena por eventual, digamos assim, omissão. Muito bem. Mas, então, o senhor acha o quê? Acha que a polícia... No caso do pastor que está preso. Você tem aí a prova da materialidade, que infelizmente é o óbito das duas crianças, e você tem aí a fundada suspeita de que o pastor seja o autor de 2 crimes de duplo homicídio qualificado. Isso com base na característica da prisão. Na prisão. De tudo aquilo que está acontecendo. A não ser que ele seja acusado de estupro, né, ou de outro crime hediondo, mas que ele está sendo suspeito de um crime hediondo que levou a autoridade policial a representar ou ao Ministério Público a representar pela prisão temporária e o juiz analisando a materialidade e os indícios, né, você aí me disse que ele estava sendo... Talvez aí existe uma possibilidade dele estar atrapalhando as investigações. Que foi o que a polícia disse. Isso foi a polícia que disse. As investigações para apurar qual crime. Porque atrapalhar as investigações por si só não daria uma prisão temporária de 30 dias. Então ele está sendo suspeito de ter praticado um crime hediondo. Tudo leva a crer que um duplo homicídio qualificado. Né? Mas ser até estupro, então nós não sabemos sequestro, qual. Pode Muito ser bem. Extorsão, pode ser... Que não nos parece ser o caso, porque o que se ouve nas ruas, né, e a característica do que está sendo investigado conduz aí a um entendimento de que seja realmente suspeito de um duplo homicídio qualificado. Muito bem. Então, gente, nós não estamos confirmando nada, nós estamos analisando o que a polícia fez até agora. Isso precisa ficar muito claro. E Magno Malta, senador da República, eu vou repetir, coloque a imagem do Magno Malta para a gente encerrar o programa. Ele é da CPI dos maus tratos infantis. Ele já disse aqui no programa, olha aí, ele já disse aqui no programa que vai ouvir o pastor George e a pastora Juliana. Então o caso, ele já ultrapassou fronteiras. Ele não está apenas nas mãos. Nesse momento, o presidente do inquérito, até que se finalize o inquérito. Mas o Senado brasileiro, com esta CPI, também lança mãos neste caso. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Numa outra oportunidade, nós podemos falar a respeito do acesso ao inquérito que você me questionou, que mesmo se tratando de um crime, de um inquérito que está em segredo de justiça, os advogados também podem ter acesso. A única exceção, Zé, é se tiver uma diligência e ela for frustrada, que depois da realização da diligência é que o advogado vai ter acesso. Mas com relação ao inquérito, desde que ele tenha procuração, se a autoridade policial não franquear, vai entrar aí com mandado de segurança, a ordem dos advogados vai ser acionada e certamente ele terá acesso aos autos. Então, já deveria ter tido acesso a esse Pelo menos inquérito? a parte dos autos, porque se o cliente está preso, até o que foi apurado até o momento da prisão, os advogados têm que ter acesso até mesmo para fazer a defesa, pedir liberdade ou tomar outra providência cabível. Muito bem. Gente, o programa Ronda fica por aqui. Esse assunto continua amanhã. Convido a todos a acompanhar. Nós vamos continuar acompanhando o trabalho policial nesse caso que choca só de pensar. Amanhã de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.